Olá a todos, tudo bem com vocês? Então vamos prosseguir a nossa atividade de português de hoje, ainda falando sobre o texto, né? Sobre uma forma de expressão que é a vida é uma arte, que pode ser utilizado nesse caso aqui no cinema ou em obras de artes, entendeu? Então vamos continuar falando sobre ele. Eu não vou ler de novo esse texto aqui, só trouxe ele para avisar vocês que é sobre esse texto aqui ainda que nós vamos continuar fazendo a nossa interpretação. Então, só recapitulando, só remostrando para vocês que esse é o texto que nós vamos interpretar através dessas leitura aqui. Pronto. Terminou essa leitura aqui? Vamos lá para a página 16 agora. Lembrando, hein? Livro de português, os textos estão na página 10 e 11. Agora, a atividade que nós vamos fazer hoje é 16, 17 e 18. Então, essas três páginas do livro de português. Aí, vamos continuar falando, né? Formação de palavras por derivação. Derivação? Calma, vamos explicar. Primeiro, isso aqui nós estamos falando pensando a língua, né? Então nós temos que pensar como que é o português. Então, o português é uma leitura, então vamos interpretar. Derivação. O que é formação de palavras por derivação? É uma palavra que gerou outra palavra. Então, com uma palavra eu posso gerar outras? Posso, por exemplo, deixa eu ver aqui, fazenda. Aí eu gero várias palavras. Fazendeiro, é uma palavra que eu posso gerar. Por exemplo, leite. Eu posso gerar o leiteiro. É, outra palavra que eu posso utilizar aqui, elegante. Posso gerar deselegante. Então, eu estou derivando, estou criando palavras a partir de uma palavra. Então, vamos lá. Número 1. Vamos continuar a fazer a atividade. Na biografia de Tarsila do Amaral, deixa eu pegar só um. Isso, peguei aqui. Na biografia de Tarsila do Amaral, você conheceu a obra Autorretrato. Ó, a palavra retrato, ela formou uma outra palavra, autorretrato. Auto quer dizer que ela mesma que fez o retrato dela, auto. Ela mesma se desenhou. Autorretrato. Esse aqui, ó, esse é o quadro. Aprecie, aprecie é o quê? Observe, conheça, desfrute, aproveite, aprecie novamente a obra. Para você olhar com os olhos de quem está admirando a imagem. Então vamos lá. Letra A. Explique com as suas palavras. Eu vou até pegar uma caneta aqui, ó, para vocês não esquecer, ó. Com as suas palavras. Aí eu coloco assim, né? Com as suas palavras. Aí pega parte do texto. Eu não vou aceitar. Por quê? Porque o texto não foi você que criou. Esse texto da página 10, página 11. Então, com as suas palavras, vocês vão responder essa atividade. Explique com as suas palavras o que é um autorretrato. Não é com as minhas palavras, que eu acabei de explicar o que é o autorretrato, mas é com as palavras de vocês. Letra B. Agora observe as partes que formam essa palavra, ó, auto e retrato. Duas palavras formou uma palavra. O acréscimo do termo auto foi feito em que parte da palavra retrato? Ó, o acréscimo do termo alto foi feito em que parte da palavra? Antes ou depois da palavra? Letra B. Você pode usar outro nome aqui também, ó. Outro nome. Pode ser o quê? Prefixo ou sufixo. Prefixo é que vem antes do nome, ou seja, da palavra. Sufixo é o que vem depois da palavra. Então vamos aceitando essas duas formas. Vamos lá. Houve alguma alteração na escrita das palavras ao se juntar essas duas palavras? Essas duas partes, perdão?
Se sim, qual? Olha aqui. Ó, olha como que se escreve alto. Sozinho, né? Só a palavra alto sozinho. Mais, né? Agora olha como se escreve a palavra retrato. Sozinho. Agora olha como ficou. Houve alguma alteração na escrita das palavras ao se juntar as duas partes? Se sim, qual? Não basta você falar para mim sim, sim ou não. Tem que ter uma explicação. Qual é o sentido que Alto atribuiu à palavra retrato? Eu expliquei agora, hein? Grande, próprio ou pequeno? Vocês vão marcar a opção que vocês compreendeu que significa a palavra alto, nessa palavra autorretrato. Ela se representa um desse sentido aqui só. Não existe outro sentido. Nem grande, ou é grande, ou é próprio, ou é pequeno. Você viu que nas biografias alguém registra as fases da vida de uma pessoa. E quando uma pessoa escreve a história de sua própria vida, como você acha que esse texto é chamado? Aí vocês vão colocar aqui para nós. Algumas palavras são formadas a partir de outras. Esse aqui é um aviso, ó. É um lembrete. Essa de vermelho aqui não é para responder nada. É só para vocês lerem tudo que aparecer. Leia. Alguma, algumas palavras são formadas a partir de outras. As palavras primitivas são aquelas que dão origem a outras palavras. As palavras que se originam de outras palavras são chamadas derivadas. Agora, ainda vamos falar uma atividade sobre esse pedacinho de trecho amarelo que está escrito aqui agora. Vamos para a próxima. A número 2. A número 2 está escrito assim, ó. Sublinhe o prefixo. Prefixo. Pré vem antes, ó. Prefixo. Sublinhe o prefixo das palavras derivadas. O que é palavra derivada? Porque é o seguinte, a palavra ela foi modificada. Usou-se duas partes da palavra para criar uma palavra. Então, a palavra derivada, ou ela tem prefixo ou ela tem sufixo. Nesse caso, ele está falando o seguinte, ó, sublinhe o prefixo das palavras derivadas, derivado da esquerda, ó. Depois, ligue as palavras ao seu sentido que os prefixos atribuem a ela. Eu vou fazer uma para facilitar para vocês compreender. Ó, por exemplo, aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, prever. O que é prever? É a pessoa achar que adivinha o futuro, né? Ela adivinhar, eu previ que isso vai acontecer. Aí a pessoa, por coincidência, acontece. Olha, ela prevê o futuro. Então, prever, ou seja, pré. A palavra pré significa antes. Então, ver antes. Então, pré. Ó, pré. Esse é o pré. E esse é a palavra ver. Qual que é o primitivo? Qual que é a palavra que deu, que foi usada para formar outra palavra? É a palavra ver. Ver. E esse aqui é o prefixo. O primitivo é o ver. O prefixo é o pré. E a palavra derivada que criou-se é prever. Então, prever é o quê? Ver antes. Ó, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. As outras vocês vão interpretar e falar para mim, escrever e mostrar a atividade. Número 3. Observe esta outra obra de Tarsila do Amaral, chamado Mamoeiro. Olha, eu gosto essa obra aqui, eu achei ela interessante demais. Muito bonita. Essa aqui eu gosto. Aqui, ó, é uma converse com colegas sobre essas questões. Como vocês não estão na sala de aula, vocês vão conversar ou com alguém na família de vocês, ou até mesmo você vai interpretar. Você gostou dessa obra? Por quê? É para escrever aqui, ó. Sim, um exemplo, sim, porque, sei lá, eu não vou dar um motivo, né? Porque senão vocês vão
usar a resposta que eu dei, então não vou dar. Aí vocês colocam sim, vírgula, aí fala o motivo, ponto final. Ó, palavra, sempre a frase começa com letra maiúscula. Fala sim, vírgula, e o motivo. Ah, não gostei. Não, vírgula, e o motivo. Como os elementos da natureza estão representados nessa pintura? Vocês vão observar como que os elementos estão, ó. Olha aqui os elementos. Estão representados, ó. Elemento. Cada parte do desenho é um elemento. Então vocês vão escrever o que vocês acham ou o que vocês conseguiram informar com alguém. Por que você acha que a obra tem esse título? Qual que é o título da obra? O Mamoeiro. O que é mamoeiro? Eu não vou falar, senão vocês vão acertar já sem ver a imagem. Olhando a imagem, vocês vão saber. Letra B. Explique com as suas palavras. Eu vou marcar de novo aqui, que é com as suas palavras, que não e não com a palavra do texto, ó. Com suas palavras. Com suas palavras. Ah, eu vou copiar do texto. Ah, o professor não vai aceitar, porque está escrito com as suas palavras. Então, explique com as suas palavras o que é mamoeiro. Letra C. Consulte um dicionário. Quem não tem dicionário de papel, na internet tem dicionário. Consulte um dicionário e verifique se a resposta ao item anterior, ó, que é a letra B, foi adequada. Depois, reescreva o significado da palavra mamoeiro. Reescrever, escrever de novo o significado da palavra mamoeiro, inserindo informações que achou, peraí só um pouquinho, que achou importante na consulta. Então, você pode escrever mamoeiro com as suas palavras aqui, não com a palavra do dicionário, com as suas palavras aqui. Depois você vai consultar o dicionário e escrever o que o dicionário está explicando que é. Vamos para a próxima atividade. Letra D. Pensando na formação das palavras. Formação é como que as palavras são criadas. Assinale a alternativa que considera correta. 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 Deixa eu até marcar aqui, ó. Correta. A correta. Correta. Pronto. Vamos lá. Em relação às palavras mamão e mamoeiro. A palavra primitiva, mamoeiro, não tem relação com a palavra mamão. Essa é certa? Se for certa, marca X aqui. A palavra primitiva mamão deu origem à palavra derivada mamoeiro. Essa é certa? Se for certa, marca o X aqui. A palavra primitiva mamoeiro deu origem à palavra derivada mamão. É certo? Marca o X aqui se você achar que é certo. Só tem uma certa. Tem gente marcando mais de um. Não, é só uma. Qual é a parte que foi acrescentada à palavra primitiva nesse caso? Qual palavra? Aí você vai marcar e vai falar. O que foi acrescentado? Foião? Foieiro? Foi moeiro? Ou foi mar? Qual que é a palavra primitiva? Marcando a resposta certa aqui, ó, vocês vão saber qual que foi a palavra primitiva. A palavra primitiva é que dá origem. E derivada é como ficou depois de misturar duas partes. E qual é aqui vocês vão marcar qual é a parte que foi acrescentada. Acrescentada. Essa parte foi acrescentada no começo, no meio ou no final da palavra? Escreve aqui. Houve alguma alteração na palavra? Como acresce dessa parte? Teve alteração? Sim? Qual foi? Então vamos continuar aqui. Esse quadrinho amarelo quer dizer que está explicando alguma coisa para nós. Então nós vamos prestar atenção. Na formação de palavras por derivação, ou seja, pego duas partes de palavra e formo uma palavra só, são acrescentadas partes no começo, que é o prefixo, ou no final da palavra. A parte que se junta no começo da palavra é chamada de prefixo. A parte que se junta no final da palavra é chamada de sufixo. Pré vem antes, sufixo depois. Releia este trecho da biografia de Tarsila do Amaral, prestando atenção nas palavras destacadas. Seus pais eram fazendeiros e a lavoura de café lhes
proporcionavam uma vista bastante confortável. Hum, Presta atenção. Ah, que palavra primitiva originou cada palavra destacada? Tem duas palavras destacadas, então quais? Qual foi a palavra primitiva dessa primeira e qual foi a palavra primitiva dessa segunda? Letra B. Essas palavras foram formadas pelo acréscimo de prefixo ou sufixo? Se sim, vocês vão falar para nós, vocês vão escrever. Aqui, ó. Agora, demonstre como essas palavras foram formadas, completando os seguintes esquemas, né? Aqui, por exemplo, essa palavra, mas essa palavra formou fazendeiro. Essa palavra, mas essa palavra formou confortável. Aqui vocês vão escrever as palavras que formou, ó, que formou a palavra fazendeiro. São duas palavras. Vocês vão escrever a primeira aqui e a segunda aqui. Que formou a palavra confortável. Vocês vão escrever a primeira aqui e a segunda aqui. Tranquilo? Então, pessoal, essa é a atividade que nós tínhamos para hoje de português. Agora vocês podem fazer a de matemática ou fazer a de matemática primeiro e fazer a de português depois. Vocês escolhem a ordem. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.